Mais uma vez, boa tarde. O tema que nos foi sugerido para nós na tarde de hoje é do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, a lição número 10, O Tempero da Vida. Nós fazemos essa sugestão porque esse livro é gostoso, são vários textos simples e que nos levam a muitas reflexões dentro do Evangelho de Jesus. Então fica a dica aí para mais um livro gostoso também para o nosso aprendizado. E ele começa falando mais ou menos assim. Imaginemos um banquete apetitoso, né? Uma vontade, né, de comer, principalmente quem está com fome, não almoçou esse horário. Aparentemente uma delícia. Então muitas vezes nós olhamos e pelo olhar já sentimos, né, a suculência, já sentimos o sabor. E qual a surpresa de quando degustarmos esse banquete sem sal? Então, uma coisa desagradável, insípida, não atendeu a expectativa de saborear, de ter o prazer, né, de sentir a beleza, né, do caso aí do alimento. Então ele começa citando também que muitas casas, mansões são lindas, ostentam a riqueza, né, o bem-estar, mas não tem alegria interior. Não existe a felicidade dentro dos componentes daquela casa. Ele também cita muitas civilizações que têm tecnologias, avanço, mas a sociedade ainda leva os instintos primitivos, faltando a igualdade, a solidariedade, a fraternidade. Muitas religiões também ostentam rituais, magnitude, né, luxos, que nos emitem a buscar o divino, mas de uma forma superficial. E no fundo não faz melhor os homens. Então já começa a nossa primeira reflexão. Nem tudo o que é, parece ser. Então o nosso olhar, as nossas observações, o não julgamento. Então nós vamos realmente à lição que reporta esse texto. Está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Então Jesus já diz que cada um de nós tem aquela pitadinha de dar o melhor. Tem uma essência de fazer o melhor. Tem a oportunidade de ser agradável. Não só aparentemente, mas no dia a dia, na sua essência como ser integral. Então vós sois o sal da terra. Não é só o planeta Terra, é no sentido de onde você planta, onde você germina as suas sementes individuais. O que você planta, o que você exemplifica, o que você faz daquela oportunidade de cultivo. Então vós sois o sal. Perceba que tem que ter o controle, porque também se jogar muito sal, também não fica agradável de comer. Então tem uma dosagem adequada. É o ser existencial que atua em redor da sua convivência, do seu ambiente. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Se não tem graça, por que você atua? Ou então, muitas vezes, a gente percebe que a atuação do outro não gera um incentivo, uma sensação de bem-estar. Mas, às vezes a gente vê, né, os jovens, né, como é que é? Qual que é essa aí, né? Qual que é a dele? Então é nesse sentido também. Muitas vezes são atitudes que não levam a nada. Pelo contrário, ainda bem que não levam a nada. Pior quando aquelas atitudes, além de serem insípidas, que não tem aquele tempero, ainda levam ao erro, ao engano.
Então veja que ele vai somando, né? Se o sal for insípido, o que adianta se a pessoa não tem uma atitude, não tem um esclarecimento, não tem um envolvimento em fazer o melhor para o outro? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens. Lógico, aí é uma metáfora, né, que justamente Jesus quer dizer que nós temos que evitar esse tipo de atitudes. Nós temos que jogar fora no sentido de fazer as melhores escolhas. Se aquilo não nos serve, se aquela atitude não nos faz bem, que nós devemos lançar fora, ou seja, tirar do nosso cultivo interior. Porque nós somos também, vamos dizer assim, uma terra a ser plantada. Qual tipo de semente que nos oferecem? Não só nós que oferecemos semente para os outros, mas que tipo de cultivo nós buscamos para o nosso terreno interior. Então ele já chama atenção, cuidado, porque pode ser pisoteado pelos homens. Lógico, ninguém quer nada desagradável. Todo mundo quer coisas boas, saudáveis, que nos enriquecem, nos agregam, nos acrescentam. E ele continua. O sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo a não tornar o alimento insípido ou salgado. Lembram? Já falamos. Tudo é dosagem. Tudo é uma metragem, vamos usar assim, uma metáfora de medir, né? Um copo, um líquido, 1 metro. Então, tudo tem uma medida. Até certo ponto é saudável. Passando ali daquele limite, já se torna desagradável. Então, nós temos que prestar muita atenção, maneiras adequadas e balanceadas. Nossas atitudes comportamentais, principalmente a quando nos referimos em ambiente de sociedade. Nós não somos únicos, nós não vivemos sozinhos. Então já temos que ter a nossa maneira adequada e balanceada. Aí ele vai falando como? Através do Evangelho de Jesus. Ninguém pode alegar ignorância. Todos nós já conhecemos Jesus. Já sabemos de seus ensinamentos. Já sabemos que o Evangelho de Jesus nos levam a buscar as virtudes que levam a Deus, nosso Pai. A buscar o divino. Então, quanto mais evangelho nós temos, melhor serão as nossas atitudes adequadas, balanceadas em amor, em fraternidade, em solidariedade. Amor, justiça e caridade. Todas as nossas atitudes, as nossas ponderações têm que ser baseadas nesse princípio maior. Amor, justiça e caridade. Faço com amor? Sou justo no que faço? É justo o que acontece com o outro? Está dentro da caridade de Deus, nosso Pai, que nos criou para a felicidade. Deus jamais criou alguém para ser infeliz. O que o torna infeliz é justamente sair fora do amor, de justiça e caridade de Deus. As leis naturais que nos levam a Deus. Lei de igualdade, lei de justiça, lei de amor, lei de fraternidade, lei de consciência, lei de conservação, lei de retorno, lei de ação e reação. Nós já conhecemos tudo isso. Já ouvimos falar de tudo isso. Então, mais uma vez, não podemos alegar ignorância. O Evangelho tem que estar dentro de nós para que justamente tenhamos uma maneira adequada e balanceada de viver. Sem exageros, sem omissão. Dar sabor à existência. Sou feliz por mais um dia de vida. Sou feliz por mais uma oportunidade de estudo. Sou feliz por mais uma oportunidade de trabalho. Eu tenho essa alegria, esse sabor existencial. Me faz bem existir. Por isso não tem motivo para as pessoas buscarem qualquer tipo de subterfúgio
para buscar a felicidade. A felicidade está aqui, ó, no Evangelho, dentro de nós. Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos interesses? Quais são as nossas oportunidades? Aí sim, estamos dando sabor à existência. É saboroso cuidar da família. É saboroso ir para o trabalho. É saboroso ir numa casa buscar amparo, estudo, acolhimento, oportunidade de trabalho. Me dá sabor, me dá prazer. Eu não venho aqui arrastada. Eu não venho aqui por obrigação. Eu não venho aqui porque senão Deus vai me castigar. Senão Deus não vai me auxiliar. A gente começa a barganhar com Deus, não é você, isso então quero aquilo. Não, nós temos que ter na existência, diariamente, sabor à existência. Prazer em fazer o bem. Prazer em acordar. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada, meu Deus, pelas oportunidades que eu tive na hora de acordar, na hora de deitar, orando sempre, agradecendo. Esse é o sabor existencial. É um prazer chegar aqui e abraçar os amigos. É um prazer chegar aqui e trabalhar, fazer esse intercâmbio com nossos amigos espirituais. Imagino como eles estão felizes, porque estamos aqui buscando o melhor. Dá prazer. Dá sabor, dá essência. Saudável e feliz, lógico. Tudo que me acrescenta, eu me torno feliz e saudável, sadio. Eu não emano nenhum tipo de energia negativa, porque eu estou em paz comigo mesmo. Dou valor à minha existência, sou feliz, sou saudável com aquilo que eu tenho, porque eu sei que é de acordo com o meu merecimento e com a minha necessidade, sem revolta, sem lamúrias. Nós reclamamos muito. Então vamos prestar atenção. Saúde espiritual, que é a saúde integral. Lógico, se eu estou feliz comigo mesmo, se eu tenho sabor à minha existência, às minhas responsabilidades, me torno uma pessoa feliz, o meu espírito também é. Então, saúde integral, lembra Joana de Ângelo, ser integral? Corpo, mente e espírito. Então, é uma satisfação viver. Por quê? Porque Jesus já dizia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que é justamente para buscar a saúde, a felicidade, o ser integral, espiritual, dentro do Evangelho. Vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, está em Mateus 11, 28 e 30. Se eu estou cansado e oprimido, eu busco Jesus através dos seus ensinamentos, para que eu tenha uma maneira mais adequada e balanceada para dosar a minha existência. Posso me dizer que eu sou feliz? Porque eu procuro melhorar a cada dia. Jesus já dizia, se você está cansado e oprimido, mas não é cansado das tarefas materiais, é cansaço de falta de fé, é o cansaço de ter um desânimo espiritual, não sinto mais prazer nas minhas orações, estou com problemas 1000 que me impede que eu tenha justamente essa felicidade saudável. Então vamos buscar Jesus através do seu Evangelho. Esse é o sal que dá tempero à nossa existência. O Evangelho de Jesus, as nossas emoções, as nossas inquietudes. Elas não podem ser exageradas, exacerbadas. Elas são adequadas porque nós temos a dosagem correta. Fazer ao outro o que desejas que faça para si mesmo. Nós temos a quantidade certinha do Evangelho de amor de Jesus. Então que busquemos cada vez mais esse sal que faz com que a nossa vida não seja só aparentemente cristão. Que eu tenha realmente o sabor existencial. Que eu transmita para alguém essa saudável e feliz atividades no meu dia a dia. E ele continua. Imperativo equilíbrio das emoções, como a utilização de valores morais e intelectuais, que já dispomos com segurança. O Evangelho de Jesus.
Já ele é muito seguro, a gente já sabe disso. Já conhecemos Jesus há muito tempo. E onde nós vamos equilibrar as emoções? No nosso lar. Começa no nosso lar. Vou fazer evangelho no lar, vou ter mais harmonias com meus companheiros, meus familiares. Vou dosar a maneira que eu vou auxiliar meus filhos, auxiliar meu companheiro. Não é com gritaria, não é com ofensa, não é com dissabores. Eu vou dosar a maneira que eu vou tentar dar uma sugestão, né? Porque a gente aponta muito o dedo primeiro. O ideal é fazer uma sugestão para que o outro também mereça uma vida saudável, feliz, que tenha mais equilíbrio nas emoções, que tenha o sal, o tempero do evangelho cristão. Então veja a nossa responsabilidade. Quem não faz ainda o evangelho do lar, a dica para fazer uma vez por semana. A casa deve ter os procedimentos aí, que é justamente o ideal para equilibrar as emoções, inclusive dos nossos amigos desencarnados que vão nos visitar diariamente. Veja o equilíbrio, a dosagem. A necessidade de termos esse tempero, né, como diz a lição, o tempero da nossa vida. É isso que frutifica as sementes que já existem dentro de nós. É o ser consciencial. Aquelas matrizes negativas foi lá atrás no homem primitivo. Hoje a gente já sabe, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar 70 vezes 7, não julgueis para não ser julgados, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Já estamos cansados de ouvir tudo isso. Está na hora de praticar tudo isso. Então começa no lar, depois nós levamos para a sociedade. Porque a sociedade é resultado de cada um de nós. Então, que tipo de sociedade nós temos? É aquela que equilibra as emoções? É aquela que dosa a sua opinião? É aquela que impõe a sua vontade? Ou presta atenção no coletivo? Cada um de nós tem um talento. Já ouvimos também a parábola dos talentos. Tem uns que já têm a conquista de 4, 5 talentos, outros de 2, outro de 1. Mas é preciso trabalhar esse talento em benefício de si próprio. Mas como é que nós trabalhamos isso? Com o Evangelho de Jesus, abandonando o homem primitivo, como ela mesma falou, homem novo, dia novo, uma hora nova, um minuto novo, uma expectativa nova, uma oração nova, um respeito novo, uma atitude nova a cada momento. Olha lá, o Evangelho no lar, a sociedade, e ele diz, porque o meu jugo suave e o meu fardo é leve, está em Mateus 11:30. Porque todas essas situações, no lar, na sociedade, equilibrando as nossas emoções, porque nós aprendemos no lar, aprendemos na sociedade, porque assim o nosso jugo será suave e o fardo leve. Se nós temos esse entendimento de que o Evangelho de Jesus nos tempera a vida, a gente não vai retrucar uma ofensa. A gente vai amar cada vez mais as nossas responsabilidades, porque eu sei que é leve o meu fardo, é suave o meu jugo, o meu direcionamento para a evolução. Jesus já deu a dica. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. O que ele nos direciona é suave. Ele não incita a ordem. Ame, perdoe, auxilie. Entrai pela porta estreita, orai e vigiai, busca e obtereis, sempre caminho para o bem. Então esse é o nosso equilíbrio. Por isso que o jugo que Jesus nos orienta é suave, não é destrutivo.
Ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos liberta daqueles sentimentos que ainda nos aprisionam, nos arrastam, impedem o nosso caminhar. Lembra o sal grosso? Muito sal, muita agressividade. Foge a leveza, o amor, a consciência do ser existencial, a paz interior. Por isso que ele diz, vão por mim, sigam o meu caminho. Ele já deu a dica, Deus nos enviou ele para que justamente melhorasse o nosso caminho. Já temos a receita. Então é Jesus. Estudar Jesus. Aprender com Jesus. Buscar a paz de Jesus. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Já deixou tudo pronto. E ainda temos alguns conceitos de que Jesus já é ultrapassado. Onde isso? Se nós ainda não conseguimos vivenciá-lo, como é que ele pode ser ultrapassado? Como é que a gente pode buscar o transcendental se ainda não temos o simples, o tempero gostoso que saboreia as nossas atitudes? Como é gostoso amar, como é gostoso acordar em paz, como é gostoso perdoar, como é gostoso não agredir. Esse é o jugo suave, a nossa consciência estando sempre em paz conosco mesmo. E ele continua, discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem tornar-se insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que o afastam da vivência do Evangelho. Olha lá, é o seu sim, sim, não, não. Isso eu sei que é bom. Isso eu sei que é errado. Isso eu sei que me acrescenta. Isso eu sei que me faz mal. Então nós não podemos mais nos dizer que não somos discípulos de Cristo, porque estamos seguindo a vivência do Evangelho. Saber a verdade. É a verdade que nós temos que transformar tudo o que há de errado, de engano, dentro de nós. É a etapa evolutiva. Olha lá, sentir a verdade. Eu sei o que eu devo fazer. Já conheço os ensinamentos de Jesus. Agora eu preciso sentir, que eu preciso amar, que eu preciso perdoar. Não basta só saber. Eu sei, eu sinto. Do mesmo jeito que se eu sinto, é porque eu sei. Vivenciar a verdade. Então, se eu sei, se eu sinto, aí sim eu estou vivenciando. E eu só vou vivenciar se eu sentir. Mas antes de sentir, eu tenho que saber. Por isso, o tempero no alimento. Eu tenho que saber até que ponto vai, porque senão salga. Eu tenho que saber até onde eu posso criticar ou não, auxiliar ou não, deixar de fazer ou não, me omitir. Deixar de praticar o bem. Ah, não tem nada a ver com isso, o problema é dela. Então o que adianta saber do Evangelho de Jesus se a gente perde as oportunidades de auxiliar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, 01, 06. Já repetimos, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, não é um caminho. Então todos que se dizem cristãos, fraternos, buscando o reino dos céus, vai seguir o Evangelho de Jesus. Não existe ainda outro mestre, guia, modelo. Ainda é Jesus. Então não adianta a gente inventar outros modos, outras modas, porque o caminho são os ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele nos modela, né? Ele nos faz com que nós nos adaptemos às situações. Ele nos modela para as responsabilidades do lar. Eu não faço o que eu quero,
Eu faço aquilo que é ideal, adequado, dentro do apostolado de Jesus para a minha família. Eu me modelo numa sociedade que prima pela igualdade, solidariedade e fraternidade. Eu me modelo a isso porque eu faço parte desse crescimento. Eu sou o sal dessa terra que produz trabalho, amor, regeneração, transformação. Não adianta virar o ano, não adianta virar o dia, virar o mês, se nós não viramos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Agora Lucas em 14 diz, se o sal é bom, mas ainda ele se perder, como eu vou restaurar? Eu me perdi, nem sei mais como é que eu vou me disciplinar. Perdi o sal da minha vida, perdi o tempero, estou em desequilíbrio com as minhas emoções. Aumentei muito a minha azedume, agressividade. Então, Lucas pergunta, então como restaurá-lo? Se auto-perdoando. Todo momento é um momento de olhar para si. Conhece-te a ti mesmo. Se auto-perdoe. Busque através de uma oração, busque uma orientação. Faça uma oração com uma água fluídica do seu lado, um alto passe, busque a Deus através da sua sinceridade, da sua autoconsciência. Preciso mudar, preciso melhorar, mas eu me perdoo porque eu errei. Lembra de Jesus falava? Vá e não peques mais. Continue em frente, mas não volte a pecar. Então pode sim, se auto-perdoe. Muitas pessoas se flagelam, né, achando que com isso vai agradar a Deus. Se isolam, achando que isso vai agradar a Deus. Eu cometi muito erro, vou me isolar, vou me transformar, não seja o que for. Isso não é, o isolamento não traz benefício para ninguém, porque as nossas responsabilidades têm que ser no convívio e não no isolamento. É fácil não amar, né? Estou sozinha, eu me amo, acabou. O difícil é amar aquele que nos quer mal. Difícil é amar aquele que sabemos que é o nosso inimigo, que não nos querem bem. Por isso a necessidade da sociedade. É para justamente mostrarmos o quanto estamos evoluindo. Com a fé raciocinada. Não é só na razão. É na fé de que tudo o que está acontecendo faz parte de um processo reeducativo, porque já tivemos a educação lá atrás, já tivemos ensinamentos lá atrás, mas ainda precisamos da transformação, porque ainda não estamos em plenitude divina, ainda não somos espíritos em graus, em mundos felizes. Ainda estamos buscando a nossa regeneração. Não é isso que aponta o futuro dos tempos? Deixar de prova e expiações para ser a regeneração. Porque o auto-perdão é necessário para continuar, porque senão a gente desanima. Ah, não tenho mais fé. Ah, não tenho mais ânimo. Ah, não vou mais procurar ninguém. A gente vê muitas pessoas nessa situação, com depressão, com sentimentos menos esclarecedores, e às vezes precisam apenas de um olhar, de um sal, de um tempero de nossas atitudes. Propósito existencial. Todos nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Todos. Às vezes estamos estacionados, mas o nosso propósito existencial é a evolução. Todos nós seremos felizes um dia. Agora cabe a nós se vamos demorar mais ou menos. Mas a criação simples e ignorante é para que cada um tenha um mérito da sua felicidade. Projeto de retorno. Quantas vezes reencarnamos? Para justamente buscar aquele sal que não tivemos em outras existências. A gente pede para voltar. A gente pede para a programação espiritual autorização para as novas responsabilidades, para novas ambientação, para as novas escolhas.
Então nunca estaremos abandonados por Deus. Meu pai trabalha até hoje, eu também, porque estaremos sempre trabalhando. Ninguém vai ficar um dia tocando harpas, né? Um anjo. Nossa mesma irmã mesmo fez oração agradecendo aos nossos anjos protetores, nossos anjos individuais que estão trabalhando, nos protegendo, querendo o nosso bem. E estão numa camada acima da nossa, lógico, tem a missão de nos proteger. Então ninguém nunca deixa de trabalhar. Então trabalhar sempre essas nossas emoções, buscando equilíbrio. Aí ele termina, porque também sois a luz do mundo. Qualquer situação de trevas, qualquer ponto de luz ajuda. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem acender a candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador e dar luz a todos que estão na casa. Quanto mais conhecimento nós temos, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então todo esse conhecimento não é para guardar só para nós, é para colocar no alto, iluminar aqueles que estão à nossa volta. Não é isso que buscamos aqui dos amigos benfeitores? Através dos estudos, dos trabalhos, das oportunidades, obsessão, desobsessão, grupos de estudo, nós estamos buscando cada vez mais alimentar a nossa candeia, mas não é para o nosso egoísmo e nossa vaidade, é para ter a consciência, o sal necessário para distribuir por todos aqueles que se apresentarem à nossa volta. Evidenciar proposta educacional. A própria educação dos seres é um caminho que sai das trevas para a luz. É o propósito de servir. Tem muita gente que acha, quando eu for um espírito do bem, eu vou servir. Não, é o contrário. Eu só vou ser espírito do bem se eu servir. Eu primeiro tenho que servir para me tornar um espírito de luz. Eu primeiro tenho que trabalhar. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Imagina se Jesus não quisesse trabalhar, não quisesse passar para nós os seus ensinamentos. Ele precisava dos ensinamentos? Lógico que não. Mas ele trabalhou em nosso favor. Então nós também, o nosso propósito é servir. Servir no bem diariamente. Nos afastar do mal diariamente. Buscar o melhor diariamente. Seja qual for a tarefa, seja qual for o ambiente, com muito amor, com muita boa vontade, com o tempero essencial da vida. Olha lá, brilhe a vossa luz. Ele já dizia, sois luz. Então, mas a minha luz é meio apagada. Mas tem luz. Basta aumentar através do amai-vos e instruí-vos. Porque quanto mais a gente ama, mais luz nós temos. Por quê? Estamos servindo em amor. Mas eu amo pouco. Comece a amar a si próprio. Já começa a resplandecer a vossa luz. Porque dá vontade de se melhorar. Dá vontade de buscar mais saudável, mais felicidade, mais atitudes, né? Saudável, mais pessoas sadias. O verdadeiro cristão deve, pois, essas duas qualidades incítricas, ser o sal da terra e a luz do mundo, onde quer que você esteja. Faça o tempero da vida, plante na sua semente de amor, em qualquer que seja o terreno. Aquele terreno que te apresenta é justamente a ferramenta do seu trabalho. Por isso, você pode aumentar e melhorar, ser a luz do mundo. E para terminar, Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, né, de Divaldo, Psicografia de Joana de Ângeles, ela já nos ensina. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente, não, porém, erradicá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Não adianta a gente querer
o verniz da sociedade nos aplaudir, porque nós ainda temos as ansiedades do coração. Eu necessito perdoar mais, eu necessito cuidar mais da minha família, eu necessito de mais paz, de luz, eu preciso de mais equilíbrio, eu preciso de mais ponderação para comigo mesmo, mas é necessário a força do trabalho. Não adianta a gente buscar o externo. Pode ser que momentaneamente somos aplaudidos, né? Quem é que nunca viu pessoas que de uma hora para outra perderem todo o seu brilho? Porque não era sustentado na verdade. A doutrina espírita, no nosso caso, é a nossa verdade. É o Consolador prometido. Então, tudo que tiver fora para nós e não for sustentado nessa verdade, se perde. Então, tudo que for valoroso dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, fica eternamente. É a nossa função como ser existencial. Acabar com as nossas matrizes inferiores lá atrás, e buscar ser um homem de luz, não para ofuscar o outro, mas para ajudar a iluminação de todo o ambiente. A minha luz com a luz dela, com a luz dele, com a dela, com a dela. Imagina o facho de luz que, né, a gente até sente essa luz, essa soma de ideais cristãos. Muito obrigada. Boa tarde. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.